Então, bom dia, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu seminário digital de Química Inorgânica Avançada. E o eixo que eu escolhi foi o eixo 4, como eu mostrei aqui no slide, que é o ácidos e bases de Hundersoft, ou ácidos e bases duros e mole, aplicado ao destino ambiental dos metais pesados. Para isso, eu utilizei esse artigo que eu disponibilizei o nome dele aqui embaixo, que ele foi publicado em 2026. Ele investiga como um biochar modificado com enxofre consegue imobilizar o cádmio do solo. O objetivo é mostrar como um conceito de química inorgânica explica um problema ambiental real. Vamos lá agora para o problema ambiental encontrado nesse artigo, né? Nesse artigo ele fala do cádmio. O cádmio, ele é um metal pesado, ele é altamente tóxico, ele pode acumular no solo também, ele pode ser absorvido pelas plantas, ele entra na cadeia alimentar. Além disso, ele causa danos no crescimento vegetal das plantas, ele prejudica a fotossíntese. Por isso, os pesquisadores eles procuraram materiais capazes de reduzir a disponibilidade do cádmio no ambiente. O artigo que eu utilizei, originalmente ele é em inglês, mas aqui eu trouxe o nome traduzido para a gente conversar melhor sobre ele, que é imobilização do cádmio e aumento da fotossíntese em plantas de zona úmida, por meio de biochar modificado com enxofre obtido a partir da espartina alternífera. Então, como eu já disse antes, ele é de 2026, ele é dessa revista aqui, Ecological Processes. E os autores, o que eles buscaram nesse artigo? Eles produziram um biochar e modificou ele com enxofre. Assim, eles podiam verificar se ele era capaz de imobilizar o cádmio e se ele diminuía os efeitos tóxicos nas plantas. Eles pegaram um biochar comum e adicionaram enxofre para fazer todo esse retrocesso. Agora nós vamos relembrar o que é o princípio de Pearson, né? Ou a teoria de ácidos duros e moles. O que essa teoria diz? Diz que as espécies químicas elas são classificadas pela sua densidade da carga ou pela sua polarizabilidade. Qual que é a regra fundamental disso? O que esse princípio nos diz? Diz que ácido duro, ele prefere a sua base dura. Juntos, eles vão formar uma interação eletrostática. Já o ácido mole, ele vai ter mais atração, mais afinidade pela sua base mole. Juntos, eles formam a ligação de caráter covalente. Por que o cádmio ele é um ácido mole, né? Primeiro a gente vai ver a sua configuração, o seu diagrama da distribuição. Ele é dado desse jeito. Cádmio, né? 2+, ele tem oxidação 2+, Kr, que é o gás nobre, 4D10. O que significa esse 4D10? Significa que o meu subnível D, ele está totalmente preenchido. Que tá o quê? Com meus 10 elétrons emparelhados. E que significa o quê? Que ele tem um grande raio iônico, né? E uma alta polarizabilidade, que dá origem ao ácido mole, que vai dar melhor para vocês verem. Agora, com o mecanismo, a gente vai concluir, né, o diagrama. No momento em que eu adiciono o cádmio, que é o meu ácido mole, quando ele entra em contato com a minha base mole, lá no biochar, né, que ele entra modificado, deixa eu pôr aqui, ocorre uma sobreposição entre eles. Assim, vai formar um adduto estável, que é uma forte coordenação covalente, né? E essa afinidade ela é dita pelo princípio de Pearson, né? Que é o motor químico que imobiliza o metal. Aqui, para a gente entender como foi feito o biochar modificado, primeiro a gente tem que saber a diferença de ambos. O biochar comum, ele é composto principalmente por grupos de oxigênio. Eles são classificados como bases duras.
Aí, para aumentar a eficiência desse biochar, os pesquisadores desse artigo, eles introduziram o enxofre na superfície, que aí, com a adição do enxofre, ele estava formando grupos de tíons, que são representados pelo SH, que é o enxofre. Lembra que eu falei que o ácido mole, ele se atrai pela base mole? Então, foi isso que os pesquisadores fizeram. Quando eles adicionaram o enxofre, que é uma base mole, ele se atrairia pelo ácido mole, porque eles têm uma maior finalidade. Agora, através dos resultados que eu extraí do artigo, a gente vai ver se essa teoria funciona na prática, né? Essa daqui é a figura 3, que eu retirei do artigo. Ela mostra o comportamento do cádmio no solo. E esses aqui são os resultados obtidos através do estudo que eles fizeram, né? Aqui, quando o solo ele foi tratado com o biochar comum, a eficiência dele foi limitada, né? Porque os sítios oxigenados, que são os duros, não retêm o cádmio, né? Porque ele é mole, então ele não tem essa atração. Porém, quando aplicou o biochar modificado com enxofre, né? Houve uma grande redução na quantidade de cádmio, né? Ele foi extraído por DTPA e ele reduziu até 33,6% em comparação ao biochar comum. O artigo aqui ele mostra que o cádmio mudou da fração ácida solúvel para a fração residual estável. Isso prova, né, que o princípio do ácido e base duro e mole, né, que quando o enxofre ele foi inserido, ele ancorou quimicamente, né, o metal da matriz do solo, impedindo que ele fosse absorvido pelas raízes da planta. Então, prova que deu certo aqui sim. Para a aplicação aqui, o que eu vi nesse artigo, né? A gente pode observar mesmo que, através da leitura do artigo, como consequência dessa imobilização, o menoscádio foi absorvido pelas raízes da planta, né? Isso causando, reduziu o estresse causado pelo metal, diminuiu a toxicidade, melhorou a fotossíntese, né? Porque quando a gente diminui o cádmio, que é um metal pesado, ele permite, depois da sua diminuição, vai permitir um melhor funcionamento, né, do crescimento das plantas, né? Assim, o biochar modificado, ele atuou como uma barreira química entre o solo e a planta. Então, ele foi eficiente, que foi visto aqui no artigo. Para concluir aqui a análise feita desse artigo, a gente pode ver que esse trabalho, ele mostra que tanto o princípio de Pearson como a teoria de ácidos e bases duros e moles, né? Ela possui uma aplicação na prática muito importante, como aqui foi visto no artigo. O cádmio, né, é um ácido mole, o enxofre é uma base mole, ocorre uma ligação altamente estável entre eles, né? E essa interação permitiu imobilizar o metal do solo, assim diminuindo a sua disponibilidade para as plantas e também contribuindo para a recuperação das áreas contaminadas, né? Achei muito interessante esse artigo. Obrigada pela atenção e foi isso a apresentação hoje.